Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, os estudos que todas as casas promovem têm um tempo de 20 a 30 minutos. Hoje, nós vamos passar só um pouquinho disso, uns 45 minutos a mais. Porque o tema, honra teu pai e a tua mãe. E eu nem gosto de falar, né, gente? Sou um tagarela, sou um falador, um contador de histórias, né? Brincadeira minha. Nosso tempo de estudo vai ser reservado ao tempo necessário. Honra teu pai e tua mãe. Quando a gente busca estudar isso dentro do Espiritismo, a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. O título é Honra teu pai e tua mãe. No capítulo 14, a gente encontra 3 subtítulos. O primeiro, piedade filial. Segundo, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Terceiro, parentesco corporal e espiritual. Nós vamos nos ater ao primeiro subtítulo. Honrai teu pai e tua mãe. Piedade filial. Vamos buscar conhecimento, então, dentro do Evangelho. Marcos 10:19, Lucas 8:20, Mateus 19:19, que diz o seguinte: sabeis os mandamentos. Não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometeis fraudes, honra teu pai e tua mãe. Marcos, Lucas e Mateus nos trazem esta lembrança. Mais adiante, no Decálogo, que são os 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Então vamos buscar piedade filial. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá está escrito: o mandamento honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Vamos lembrar o da piedade paternal para a gente ter um conhecimento da nossa responsabilidade com piedade filial. Quando a gente mal sai da barriguinha da mamãe, a gente chora de dores e ela passa a noite inteira acordada com a gente. Piedade paternal de pai e mãe. Quando a mãe cansada está, hora de revezar. Hora do pai buscar o seu conforto junto ao filho. Piedade paternal. Quando a gente tem fome, os pais da gente promovem o que é para o nosso sustento. Quando a gente precisa de educação, os pais promovem com a gente a nossa lapidação moral. Piedade paternal. Mas também um dever, uma obrigação deles para conosco. Se nós lemos que não se tem amor ao próximo se não conseguimos amar nossos pais, nós vamos buscar quem são os mais próximos de nós. A nossa família. Pai e mãe. Irmãos. Tios. Avós. Primos. E assim vai. Se temos que buscar
amar ao próximo como um dos maiores e primeiros mandamentos, devemos amar pai e mãe. Aí sim, estaremos dentro da obediência de amar ao próximo. Poderemos sim, a partir daí, amar aqueles que nos pedem um socorro, um auxílio, um amparo, um ouvido, apenas um sorriso, um cumprimento. Porque se nós não conseguimos amar dentro de nossa própria casa, onde nós haveremos de amar? Ficamos numa situação de sinuca de bico. Então, todo e qualquer princípio de amor parte de dentro de casa. E como eu disse que nós tínhamos o amor paternal como exemplo, não existe amor maior do que de pai e mãe para a gente poder ter um comparativo de nossa obrigação de amor filial, de piedade filial. Assim como a piedade maternal dos pais para com os filhos, quando toda e qualquer dificuldade que os filhos sentem, os pais se desdobram para dar o aconchego melhor aos filhos. É chegado o momento da vida da gente que isso inverte. É necessário que nós possamos promover a eles todo e qualquer conforto necessário. Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Como eu disse, quem é o próximo mais próximo? São aqueles que respiram o mesmo hálito dentro de nossa casa. Pai e mãe. E aí a gente aprende. Honra ao pai e à mãe. Não é somente respeitá-los, mas também assisti-lo em suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram para nós na infância. Gente, afinal, são os pais que nos dão a oportunidade de estarmos encarnados. São eles que, durante o seu período de erraticidade, programaram a consistência de uma família e ali colocaram nós como filhos. São eles que, com toda a dificuldade que a existência terrena possam ter proporcionado a eles, colocaram para nós o berço mais simples ou dourado na condição de receber cada um de nós no seio da família. São eles que nos condicionaram a oportunidade de uma nova existência, de estarmos de novo nos lapidando, evoluindo, buscando melhor o conceito máximo. Então devemos muito a pai e mãe. Nós temos por condição que quando nós estamos trabalhando, a gente não gosta que perturbe a gente. Mas quando a gente é criança e a gente faz uma arte, o pai e mãe param de trabalhar para ir atrás da gente. Olha que socorro imediato. E por que a gente não pode parar o nosso ofício para dar atenção àqueles que um dia pararam os seus ofícios
para nos socorrer. A gente para o que é nosso. O nosso tempo nós conseguimos fazer de novo. Mas aquela necessidade, a gente não sabe para quando. Então é nossa obrigação dar essa assistência. Afinal, são eles que nos deram esta oportunidade. A responsabilidade de pai e mãe são muito elevadas. Há de condicionar em nós o conceito maior do amor, de mostrar para nós o que é a vida e, dentro desta oportunidade, nos mostrar o caminho certo. A educação vem de casa. O conhecimento a gente aprende na escola. Mas quando a gente não tem uma boa educação, que sai de casa, algo faltou. Não é na escola que a gente vai aprender isso. A piedade paternal deu uma encolhida neste momento. Mas a gente aprende a respeitar. E essa é a base mais importante, o respeito. Saber ouvir os mais velhos, não contestar. Ouvir. Nós temos 2 ouvidos para a gente poder ouvir mais e apenas uma boca para a gente poder falar menos. Se nós já somos tagarelas demais, com apenas uma boca, imaginemos se fosse ao contrário. Apenas um ouvido e 2 bocas. Ninguém aguentaria. Não é verdade? Ainda mais eu, que adoro falar. A gente tem por base também o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá assim: ajuda-te e o céu te ajudará. E a passagem é essa: qual de vós, porventura, que é homem, que o seu filho pede pão e lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe e lhe dará uma serpente? Se vós que são maus consegue dar o melhor, imagine o Pai, que é puro amor. Se um dia precisamos de pão e recebemos o pão, é hora de nós enxergarmos naqueles que fizeram de tudo para nos sustentar, dar o sustento a Ele. Que fizeram de tudo para nos confortar, dar o conforto a Ele. Esta é a piedade filial. Vamos buscar mais? Observem. Nada fora do contexto. Alguém enxergou alguma coisa fora do contexto? De forma alguma. Se chegamos numa idade em que não conseguimos mais andar e temos o auxílio de uma bengala, a bengala vai em uma mão e no outro braço vamos nós. Se acaso não conseguimos mais nos alimentar, façamos como nossa infância, demos a comida a Ele. E se acaso, na oportunidade, não conseguirmos mais sustentar nosso corpo, que a cadeira de roda faça parte deste conjunto mecânico, possamos nós dar o amparo, empurrando esta cadeira. Tudo dentro de um conceito extraordinário. Pois toda e qualquer situação adversa, aqueles que nos deram a condição máxima de podermos estar de volta neste planeta, temos que proporcionar a eles. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial.
satisfariam a estes mandamentos os que julgam fazer muito, aos lhe darem o estritamente necessário para que não morram de fome? Ou seria só dar-lhe um cantinho da casa para que eles não pudessem dormir na rua? Ou que lhes sejam dados os farrapos de panos para que não fiquem sem cobrir seu corpo? Mas ainda a gente consegue enxergar isso dentro da humanidade. Falta de amor. Um conceito negativo quando a gente vê isso. E a gente precisa buscar base no Evangelho, nos livros, no conhecimento, nos estudos, no conceito de ter uma religiosidade dentro de nós, para nos aclarar a ideia, para nos mostrar o caminho certo. Seria nós o cravo da cruz para com estes, se acaso negássemos as melhores condições a eles? Seríamos. Mas não é do nosso álibi, do nosso perfil fazer isso. Na visão espírita, honrar pai e mãe pode ser compreendido como tratá-los com gratidão, respeito e obediência. Os pais são os espíritos responsáveis a nos auxiliar em nossa jornada, dando a nós toda a orientação necessária. Até para nós que já chegamos a uma certa idade, a gente busca no pai e na mãe o conforto de uma pergunta para saber a resposta. A gente precisa ter confiança, assim como eles também confiam em nós, na condição de podermos dar a eles o respaldo necessário a este caminho que eles já fizeram. É no seio familiar que pode-se lapidar toda a conduta moral. Porque os filhos espelham-se nos pais para poder serem os seus adultos. Agora imaginemos se nós dermos o exemplo errado. A fantasia quebrou aquele espelho. Foi embora aquela imaginação do super-herói que os filhos colocam nos pais. Da super-nani que é dado para as mães, aquela guardiã que sabe de tudo e a todo momento tem a resposta prontinha. É preciso ter esta confiança. Pai, filho, filho, pai. E na idade, a confiança dele para conosco é muito maior. E é o momento de ser retribuída toda aquela confiança que nós depositamos neles nas nossas incertezas, nos nossos vacilos, nos nossos erros. Não que eles vão vacilar. O vacilo pode ser de esquecer de levar a perna para frente, de esquecer um fogão aceso, uma torneira aberta, uma porta entreaberta, um cadeado sem fechar. Estes, sim, são os pequenos vacilos que eles podem dar. E não devemos cobrar. Não nos compete esta cobrança. Isso significa perdão. No seio familiar pode-se lapidar toda a conduta moral e aprender as lições de perdão e caridade. Isso significa que desprezar pai e mãe é uma atitude
egoísta, focar apenas no cenário material, ignorando a grande dádiva da nossa oportunidade de reencarnação. Infeliz, portanto, aquele que esquece da sua dívida para aqueles que o sustentaram na infância. Os que na sua vida material lhe deram também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar-lhe o bem-estar. Nós hoje temos um imediatismo muito grande na vida da gente. A gente procura saber e ter no piscar de olhos, no estalar de dedos. Mas nós nunca imaginamos das privações que nossos pais passaram para que nós pudéssemos ter as melhores coisas. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas é a Deus que compete puni-los, não aos filhos. Não cabe a este censurá-lo, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los assim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. Se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com o bem, observemos. Devemos pagar o mal com o bem e não atirar a mesma pedra que nos foi atirada. Ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essas obrigações se faz ainda maior com relação aos pais. O capítulo 25 nos diz: se nós pedimos pão, eles não nos dariam uma pedra. Se nós pedimos peixe, ele não nos daria uma serpente. Seríamos nós a dar a pedra? A serpente? Algumas vezes podemos acometer em vacilos, mas não nos compete, nós, filhos, corrigir os pais. Eles são os mais velhos, nós temos para com ele o respeito. Podemos sim conversar, para que eles possam entender aquele pequeno deslize que nós devemos chamar assim, não erro. Porque se eles erraram, quem irá corrigi-los? Não somos nós. Eles mesmos observarão os seus pequenos deslizes e farão a sua correção. Não devemos fazer este ato de julgamento. Não devemos impor condições. Muito pelo contrário. Devemos reconhecer as condições dele para que nós possamos estar juntos. Nós devemos abdicar de nossa mão para pegar na mão deles. Esta é a nossa função. Este é o essencial do honra teu pai e tua mãe. Vamos a mais um? Pedro Paulo, eu falei que a gente ia estender uns 45 minutos a mais, mas estamos chegando na metade agora. Gente, nós vamos falar pelo menos mais 30 minutos. Olha só, alguma coisa fora do contexto? Lógico que não. São 4 exemplos de famílias. São 4 exemplos de amor. A reflexão espírita acerca do 4º mandamento
Explica ainda que honrar e respeitar pai e mãe também se estende àqueles indivíduos que nos cuidam sem qualquer laço sanguíneo, ou aqueles cujo parentesco não é pai ou mãe. Se nós fomos adotados, se nós fomos adquiridos como os filhos, fora da genética, se nós estamos dentro de um lar que não nos trouxe a vida, é porque ali também há amor, e muito grande. Pois foi através daquela sintonia de vibração de pai e mãe, que não tiveram oportunidade de ter filhos, vieram buscar naquelas crianças que ali estavam desoladas, desorientadas, sem pai e sem mãe. Ao chegar num certo ponto da vida, você pode dizer, mas não é meu pai e minha mãe. Consanguíneo. Mas vale muito mais do que o seu pai e sua mãe, que te deram oportunidade de vida. Como nós dissemos, passaram noites em claro, dando conforto para a sua dor, a sua doença. Fizeram de tudo para você ter o melhor estudo, a melhor roupa, a melhor condição. Te ensinaram o que é o amor, a respeitar, a se organizar, a entender. Este é o seu pai e sua mãe. Adotados, não de sangue, mas com todo o respeito com que eles te cuidaram, cuide deles. Nossa responsabilidade para com estes também é grande, é enorme. Esses espíritos que se colocam na condição de nos guiar, nos ajudar na jornada evolutiva, também são dignos de devoção, de carinho, de amor. Mesmo que nossos pais não correspondam às nossas expectativas, é importante lembrar que eles também são espíritos encarnados na busca da evolução. Ou seja, todos nós podemos errar. Até o nosso pai e nossa mãe. Nossa imagem de super-homem, de super-nani, nunca vai ser quebrada, desfeita, esquecida, abandonada. Muito pelo contrário. Nosso carinho, nosso afeto, nosso amor e nosso respeito cresce a cada dia. Então, quando chegarmos à fase áurea da vida da gente, com uma certa idade, olhemos para os pais e observemos naqueles olhinhos a necessidade de um amparo maior. E vamos dar este amparo. Desta maneira você evita inúmeros sofrimentos e arrependimentos. Desta maneira você estará agindo dentro da conformidade das leis divinas. Bom, gente, eu acho que eu já falei muito. E nós já aprendemos o bastante por hoje. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, na Fraternidade Espírita Chico Xavier, ou no conforto da nossa casa, ouvindo o estudo da noite. Que possamos nós sabermos fazer o respeito prevalecer a cada etapa da vida. E quando olharmos para os nossos pais, que possamos dar a eles todo o conforto necessário que eles precisam. Se é preciso parar o nosso ofício para simplesmente ouvir, paremos. Se é necessário sair à procura de alguma coisa, procuremos.
honra teu pai e a tua mãe. Mais um mandamento que nós acabamos de aprender e guardar em nosso coração. Que a paz do Cristo possa estar com todos sempre. Boa noite, gente. Obrigado.